Imagina que a mente humana não seja uma entidade única, mas sim um imenso escritório corporativo. Aham. Operando 24 horas por dia, né? Exato. 24 horas, 7 dias por semana, um andar inteiro cheio de departamentos hiperativos. Telefones tocando sem parar. Isso, projetos sendo criados e engavetados a todo vapor. E bom, o detalhe mais assustador dessa história toda. A cadeira do CEO, tipo, a gerência suprema desse escritório, pode estar vazia na maior parte do tempo. Nossa, é uma premissa que muda completamente a forma como a gente encara o próprio pensamento, sabe? Muda muito. Quando a gente transfere a complexidade da mente humana para essa imagem corporativa, os nossos conflitos internos, aquelas autossabotagens do dia a dia, começam a fazer um sentido quase perturbador. A gente deixa de ver a mente como, sei lá, uma caixa preta biológica, né? Exatamente. E passamos a enxergar uma estrutura organizacional que precisa, assim, desesperadamente de liderança. Pois é, e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso mergulho diário. E a nossa missão hoje é justamente explorar as plantas baixas dessa arquitetura mental. É um tema fascinante. Sim, nós vamos desconstruir um trecho brilhante da obra Pensamento e Vida, de autoria de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier. Aham. O nosso foco é um capítulo muito específico intitulado Vontade. E vale deixar super claro para quem está acompanhando a discussão. Com certeza. O que a gente vai fazer aqui não é tipo abraçar isso como um dogma religioso de forma alguma, mas sim analisar essa tese como um complexo projeto filosófico, sabe? Sobre como a consciência funciona. É, porque normalmente quando a gente pensa no cérebro, a gente vai direto para a neurociência, né? Dopamina, exames de imagem. Exato, neurotransmissores. Mas essa fonte propõe uma lente totalmente diferente. Ela trata a mente como o espelho vivo da consciência lúcida. O espelho vivo. E para explicar isso, o texto constrói essa metáfora do escritório, que é genial. Então vamos entrar nesse prédio mental. Vamos lá. Quais são os departamentos que operam lá dentro, na prática? Bom, a obra estrutura essa empresa da alma dividindo as funções vitais em 4 grandes departamentos. Tá, 4 departamentos. Isso. O primeiro talvez o mais barulhento deles é o departamento do desejo. O mais barulhento, com certeza. Sim. Na nossa analogia, ele é o motor motivacional da empresa. É o setor responsável pelos propósitos e aspirações. Faz sentido. O desejo é o que gera o estímulo para qualquer tipo de trabalho ou movimento, sabe? Sem ele, a empresa não anda. Exato. Ficaria totalmente paralisada, sem ambição de crescer ou de buscar, qualquer novidade. Mas, o problema é que um escritório movido apenas pela vontade de sair fazendo as coisas, sem pensar muito, fatalmente quebra, né? Inevitavelmente. Quebra muito rápido. E é por isso que logo no andar de baixo, ou talvez na sala ao lado, a gente tem o departamento da inteligência. O famoso setor de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Isso. O texto define essa área como a responsável por dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Aham. Trazendo para o mundo real, é a nossa capacidade de, devorar dados, aprender um idioma novo. Resolver equações complexas. Exatamente. Entender a lógica do mundo ao redor. E a genialidade dessa divisão fica muito clara quando a gente percebe que o processamento de dados puro e simples não é suficiente para explicar a experiência humana. Não mesmo, falta algo aí. Da imaginação. O estúdio de design e criação da mente. Perfeito, é bem isso. Aqui a gente não está falando de cálculos, mas de amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. Bonito isso. É a parte que projeta o futuro, que sente a arte, que idealiza cenários que ainda nem existem. É uma definição super poética, mas, ao mesmo tempo, muito funcional. E claro, toda grande corporação precisa de um lugar para guardar as papeladas. O quarto setor, o departamento da memória. O grande arquivo morto e arquivo vivo da empresa ao mesmo tempo. Ele é arquivo que a obra chama de súmulas da experiência. Súmulas da experiência? Então, cada trauma, cada alegria, fica lá? Cada projeto que deu certo ou que deu super errado, tá tudo guardado lá. Então, olha só a configuração. A gente tem o desejo, querendo fazer tudo agora. A inteligência, processando a lógica de tudo.
A imaginação desenhando as infinitas possibilidades. E a memória catalogando o histórico. Sendo bem sincero, quando a gente olha para essa mesa de diretores, Parece a receita para o caos absoluto, né? é uma bagunça. Quem é que manda nisso tudo? O que impede esse escritório de virar uma zona? Pois é, se cada um desses departamentos trabalhar apenas com base na própria natureza, sem uma coordenação central, o esforço mental se dissipa. Ou pior, entra num conflito direto. Dá um curto-circuito na empresa. Imagina, a inteligência cria uma ferramenta super brilhante, mas aí a memória puxa um arquivo e diz, no passado isso deu errado. Enquanto isso, a imaginação está surtando com um futuro catastrófico. E o desejo tá lá batendo na mesa porque só quer a gratificação imediata. A tese central do capítulo argumenta exatamente isso. Que um escritório sem liderança colapsa. Sim, por mais eficientes que sejam os departamentos isolados, sem uma liderança unificada, a estrutura cai. O que nos leva ao título da obra e à grande virada do texto. A resposta para impedir que esse caos corporativo destrua a empresa. A introdução do Gabinete da Vontade. O Gabinete da Vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante que fica ali no topo do prédio. Governando todos os setores da ação mental. Só que eu preciso fazer uma provocação aqui. Manda. Se a vontade é a suprema CEO de tudo isso, por que ela falha tanto na nossa vida prática? É a grande pergunta, né? Tipo, por que é tão incrivelmente difícil pra gente tomar a simples decisão de focar num trabalho em vez de ficar horas rolando o feed do celular? Se a gerência tá lá no andar de cima, por que o escritório parece tão descontrolado na maior parte do tempo? Sabe que essa dificuldade tem uma raiz profunda. E o texto aborda isso com uma perspectiva histórica que eu acho fantástica. Sério? Como assim histórica? A vontade, segundo essa arquitetura, não é uma faculdade antiga do ser humano. Ela não estava lá desde o primeiro dia da nossa evolução. Ah, interessante. A obra explica que nós, como seres, passamos por uma laboriosa e multimilenária viagem pelas províncias obscuras do instinto. Províncias obscuras do instinto. Ou seja, milênios operando no puro reflexo. Exato. Durante incontáveis eras da trajetória evolutiva, o instinto foi o piloto automático absoluto. Reação imediata, sabe? Fugir do perigo, buscar alimento, sobreviver. Isso. Não existia uma gerência avaliando os prós e contras de cada ação. Era só reação. Então a vontade é tipo uma tecnologia muito recente na nossa linha do tempo. Super recente. É uma aquisição nova do espírito. Tem uma expressão lindíssima que o autor usa. Ele diz que a divina providência concedeu à vontade como uma auréola luminosa à razão. A auréola luminosa à razão. É de uma precisão incrível. É como se, depois de eras sendo governados pelo reflexo bruto, a razão finalmente se consolidasse e a vontade surgisse como a coroa dessa razão. E é a capacidade inédita na nossa evolução de dizer não para o próprio instinto. Dizer não, e é difícil dizer não, né? Muito. Exatamente por ser uma faculdade mais recente e sofisticada, ela exige um esforço contínuo para se manter no controle. O instinto tem o peso de milhões de anos de hábito. A vontade é aquela gerência recém-contratada, tentando impor processos num escritório que sempre funcionou na base do grito. Coitada da gerência, o trabalho é pesado. É uma luta desleal no começo. Para entender a magnitude dessa nova liderança, a obra faz uma afirmação categórica. Ela diz que a vontade atua como o leme de todas as forças que conhecemos. O leme de todas as forças. O motor do instinto pode ser gigantesco, mas é a vontade que direciona o barco. E essa menção à palavra forças me leva a um dos pontos onde eu acho que o texto dá um salto mais ousado. A parte da energia, né? Sim, porque a partir do momento em que a vontade assume o leme, a metáfora do escritório corporativo parece ficar pequena. A gente entra num território que parece, sei lá, física quântica quase. É uma mudança de paradigma bem brusca no texto. Muito brusca. O autor começa a usar termos mecânicos, termos elétricos muito específicos. Ele define a eletricidade como energia dinâmica, o magnetismo como energia estática, e aí joga essa afirmação. O pensamento é força eletromagnética. Isso. O pensamento é força eletromagnética. Eu tenho que admitir que rolou uma certa confusão para mim aqui. Como assim? Quando a obra diz que o pensamento é eletromagnético, isso é só uma forma de expressão poética.
Um jeito bonito de dizer que os nossos pensamentos atraem as coisas. Olha, a genialidade da proposta é que ela não trata isso como poesia. De jeito nenhum. Não, é literal. É literal. Ela propõe como um mecanismo real, uma espécie de física espiritual, sabe? Na visão do autor, os mesmos princípios físicos que regem os ímãs operam no mundo mental. Caramba! O magnetismo cria um campo estático de atração. Então, quando a gente foca repetidamente num tipo de pensamento ou emoção, a gente está literalmente criando um campo magnético na nossa psique. E esse campo atrai o quê? Segundo a tese, ele cria gravitação, afinidade e assimilação. Ele puxa experiências, ideias e conexões que vibram nessa mesma frequência. Espera, deixa eu ver se eu entendi a mecânica da coisa. Se eu passo o dia inteiro, sei lá, remoendo raiva. Remoendo um atrito no trabalho. Isso, eu não tô apenas sentindo raiva emocionalmente, eu tô ativamente gerando um campo estático que atrai mais motivos para sentir raiva. Exatamente. Atrai mais pessoas irritadas, mais situações de conflito. É uma usina de atração operando na vida universal, então. Ativamente. Mas e onde entra a nossa CEO nisso tudo? Como é que o gabinete da vontade opera essa usina de força? A obra usa uma imagem perfeita para responder isso. Ela diz que o cérebro físico atua apenas como um dínamo. Um dínamo? Aquele motorzinho que gera energia? Isso. O dínamo converte energia mecânica em elétrica, certo? O cérebro gera essa energia mental através da reflexão. Ele tem o potencial bruto de gerar a faísca. Tá, o hardware. Mas a energia gerada por um dínamo, se ficar solta num sistema, pode ser apenas calor inútil ou causar um curto-circuito na máquina toda. Entendi. O cérebro produz a energia, mas ele não tem capacidade de escolha, ele só produz. Perfeito! E aí a obra crava que, na vontade, nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O botão poderoso. A responsabilidade disso é gigantesca. É assustadora, na verdade. Quer dizer que a gente não é vítima da nossa mente produzindo pensamentos caóticos. O cérebro tá lá, girando o dínamo, gerando energia. Mas é a CEO que aperta o botão. Ela que escolhe o destino final daquela carga elétrica. A tese diz com todas as letras que é a vontade que estabelece as causas que vão comandar os problemas do destino. O que desconstrói completamente aquela ideia de um destino fatalista, né? Aquela coisa de, estava escrito nas estrelas. Desconstrói total. Na arquitetura dessa obra, o destino é o resultado quase que matemático de onde a sua gerência está aplicando a energia do cérebro. Se o botão da vontade direciona a energia para o ressentimento, o destino é colher os atritos criados por esse campo magnético. E se direciona para o aprendizado, para a construção, o destino muda de rota instantaneamente. Isso abre caminho para a parte que eu achei mais sombria do texto. Porque, olha, o que acontece quando esse botão poderoso é abandonado? Quando a gerência sai de férias... Isso. Quando a CEO pega as malas, a vontade apaga a luz do gabinete e deixa aqueles 4 departamentos operando no escuro, governados só pelo velho instinto. A obra descreve as consequências de uma mente sem gerência. E olha, é aterrador. Vamos olhar para o departamento do desejo operando sozinho no escuro. O texto afirma que, sem a vontade, o desejo pode comprar, aos enganos aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Séculos de reparação, porque o departamento do desejo, sem supervisão, não tem qualquer noção de ética, sabe? Nem de consequência a longo prazo. Ele só quer a satisfação agora. Ele busca apenas o alívio imediato do impulso. Pode ser um impulso por poder, por prazer, por dominar alguém. E essa busca cega gera danos terríveis. E na perspectiva do autor, que traz essa visão de longo prazo da jornada do espírito humano, esses danos criam dívidas. Dívidas complexas nas engrenagens da vida que levam vidas inteiras, séculos, para serem resolvidas. O desejo sem freio é como um executivo torrando um orçamento anual da empresa numa aposta de cassino. Caramba, que imagem! Agora, o ponto que mais me impressionou nesse cenário de caos foi sobre o departamento da inteligência. Ah, esse é crucial. Porque a gente vive numa sociedade que meio que idolatra a inteligência.
O QI alto, a capacidade analítica, são vistos quase como uma garantia de sucesso e até de bom caráter. Como se a inteligência fosse uma virtude moral por si só. Exato. Mas o texto dá um choque de realidade muito pesado. Ele diz que a inteligência, quando não é governada pela vontade, pode se aprisionar na enxovia da criminalidade. Enxovia da criminalidade é uma palavra fortíssima. Forte demais. Enxovia significa masmorra, um calabouço escuro. É uma desconstrução brilhante desse mito da genialidade benevolente, né? A inteligência, no fundo, é apenas poder de processamento de dados, é uma ferramenta totalmente neutra. Não tem moralidade intrínseca nela. Traz, não colocar a ética nas operações, a inteligência passa a calcular como obter vantagens de forma predatória. E faz isso de forma brilhante, né? Super eficiente. Pense, por exemplo, nos grandes escândalos de fraude corporativa que a gente vê. Não são pessoas ignorantes cometendo esses crimes. Não mesmo. São profissionais geniais, usando um QI altíssimo para maquiar planilhas, para esconder rastros financeiros em paraísos fiscais. A inteligência desgovernada cria prisões incrivelmente sofisticadas. Ela tranca a pessoa num calabouço de cinismo. Uma mente genial arquitetando a própria ruína num porão usando planilhas. É assustador. Muito. E a imaginação? Aquele departamento lindo que cria arte e tal. Sem disciplina, a imaginação gera o que o texto chama de perigosos monstros na sombra. Monstros na sombra. Sabe o que me vem na cabeça? Todo mundo já passou por isso. Sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro de madrugada? A casa tá num silêncio absoluto. Sim, o silêncio total. E do nada a gente começa a criar um cenário catastrófico sobre uma reunião que nem aconteceu ainda. O famoso overthinking noturno, né? Isso. A gente pensa, o chefe vai falar aquilo, eu vou perder o emprego, não vou conseguir pagar o aluguel e vou morar debaixo da ponte. A pessoa já tá morando debaixo da ponte na própria cabeça. Exato. Isso é literalmente o departamento da imaginação trabalhando enlouquecido no turno da noite, criando esses monstros, porque o CEO foi dormir e não mandou parar. É uma excelente maneira de visualizar o processo. A imaginação que antes idealizava soluções incríveis, sem as rédeas da vontade, vira a fonte principal da paranoia, dos medos infundados. Daquela ansiedade que paralisa a gente, né? Aham. E para completar esse quadro de caos corporativo, a gente tem o departamento da memória. O texto diz que, sem a gerência, a memória cai num relaxamento deplorável. O arquivo vira uma bagunça completa. O aprendizado simplesmente se perde. A pessoa repete o mesmo erro, entra de novo no mesmo tipo de relacionamento tóxico. Cai nas mesmas armadilhas financeiras. Porque o setor de arquivos parou de fornecer o histórico para consulta. Ninguém está aprendendo mais nada na empresa. Então, olha, fica brutalmente claro o que o texto quer dizer. Nenhuma dessas coisas, nem a inteligência genial, nem a imaginação fértil, nem o desejo ardente, nada disso é suficiente para salvar a gente da gente mesmo. Só a vontade consegue segurar essa barra. Só a vontade. Essa liderança madura consegue sustentar a harmonia do espírito. Mas a obra ainda tem mais uma camada. E é aqui que ela quebra de vez o conceito de que a nossa mente é uma fortaleza isolada. A introdução da lei da sintonia. A lei da sintonia. O texto afirma que essa lei é inderrogável. E o termo inderrogável na lei significa aquilo que não pode ser revogado, não pode ser anulado ou contornado por tribunal nenhum. É absoluto. É uma regra fundamental da mecânica do universo proposta pelo texto. E se a gente lembrar que o pensamento foi estabelecido como força eletromagnética, essa premissa obriga a concluir que a nossa mente funciona de fato como uma antena de rádio potentíssima. Uma antena que não tem botão de desligar, emitindo e recebendo sinais o tempo inteiro, sem parar. A lei da sintonia diz que, inevitavelmente, a gente vai se conectar. Vai captar as vibrações de quem está emitindo na mesma frequência que a gente. E o pulo do gato aqui é que a vontade, por mais forte e vigilante que seja, não tem um interruptor para desligar essa antena. Ela não impede a tempestade elétrica do lado de fora de acontecer. Ela não impede que o sinal dos outros chegue até o saguão do nosso escritório mental. Essa é a grande distinção sobre o papel prático da liderança interna.
A vontade não constrói um muro de concreto ao redor da consciência para que a gente nunca seja atingido por uma influência externa, sabe? Tá, então o trabalho da vontade não é o bloqueio total da realidade. Não, é a imposição da disciplina sobre a recepção. O texto frisa muito isso, que ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, mantendo todos eles coesos na corrente do bem. Que fantástico. Então vamos trazer isso para o dia a dia. Quando uma onda de pessimismo coletivo entra pela porta, ou quando a gente absorve aquela tensão pesada de uma reunião difícil. O sinal entra porque a antena nunca desliga. A gerência não pode fingir que não chegou. Ela não tampa os ouvidos, mas ela levanta da cadeira do CEO, bate na mesa e diz como reagir. Departamento de imaginação, pare as máquinas. Não vamos criar monstros paranoicos com esse sinal ruim que acabou de chegar. Departamento de inteligência, não arquitete retaliações baseadas nessa raiva passageira. A vontade atua, filtrando e barrando a nossa reação interna a essa provocação externa. É uma gestão de crise ativa. É. Porque disciplina mental não é você se isolar no topo de uma montanha e nunca mais sentir uma influência negativa na vida. Isso é impossível. A verdadeira disciplina é gerenciar ativamente o impacto dessas forças internamente. Garantir que o leme mantém o barco no rumo certo. É garantir que os nossos departamentos continuem trabalhando num propósito construtivo, apesar da tempestade lá fora. É a vitória do nosso eu consciente sobre o ambiente caótico. É uma visão incrivelmente profunda quando a gente para analisar todo esse panorama. A visão de Emmanuel oferece um mapa muito mais complexo e empoderador do que a velha visão puramente mecanicista. Nossa mente não é um acidente químico operando no escuro, né? Não é. É uma estrutura sofisticada, recém-equipada com a capacidade monumental da vontade e que está lutando diariamente contra milênios de instinto primitivo. O cérebro é o nosso motor, gerando essa força eletromagnética real, capaz de moldar as circunstâncias ao nosso redor. Mas tudo, absolutamente tudo, depende desesperadamente de onde a gente está apertando o botão da decisão, né? Da atenção. E aquele aviso sobre a enxúvia da criminalidade ou sobre os monstros da imaginação serve como um alerta contundente para todos nós. De que não adianta ser apenas criativo ou super inteligente se o posto de comando estiver abandonado. O instinto e o acaso sempre vão preencher o vazio da falta de liderança. Isso nos deixa com uma reflexão provocativa sobre essa tal lei inderrogável da sintonia, que é para a gente levar para o resto do dia. Qual? Se a gente é uma antena de rádio que nunca desliga, e se a atração eletromagnética não tira folga no fim de semana, o nosso escritório está recebendo dados constantemente. O problema prático disso é que o humano cansa. O CEO precisa descansar. Pois é. E há momentos em que a gente se deixa levar no automático. Sabe, quando a gente está exausto maratonando um conteúdo violento na TV. Ou quando a gente está lendo discussões super tóxicas numa rede social. Ou simplesmente operando em modo de sobrevivência, estressado no trânsito. A antena continua ligada. O sinal está entrando direto no prédio. E a pergunta que fica para quem está acompanhando a nossa análise hoje é a seguinte: até que ponto a liderança do seu próprio escritório está atenta ao que está passando pela porta principal agora? O que será que os seus departamentos de imaginação e de desejo estão absorvendo, processando e usando para desenhar o seu futuro de forma silenciosa, naqueles momentos em que o gabinete da sua vontade está com a luz apagada? Fica a provocação para todo mundo avaliar como anda a própria gerência mental, né? Com certeza. Fico alerta, um grande abraço para todo mundo que ouviu e até a próxima análise.